Quero compartilhar hoje a palavra de Deus com você que sofre, você que está passando por algum tipo de dor. Esse tempo tem sido um momento muito difícil, o momento da Covid. O país, o mundo está vivendo o momento da Covid-19. Muitas famílias têm perdido seus entes queridos. Você que está talvez acamado, passando por alguma enfermidade. Você, pai e mãe, que tem sofrido pelos seus filhos, passando por algumas dificuldades. E você tem orado, você tem buscado ao Senhor pela salvação da sua família. E você tem sentido, você que sofre com alguma perda, né? Muitas famílias perderam suas finanças, né? Estão prejudicadas, estão economicamente instáveis, e isso gera uma ansiedade, isso gera uma expectativa do que o que está por trás disso, o que há de vir, o que será do futuro, né? Você que tem responsabilidades com o dia a dia, isso gera angústia, gera para você que tem dores, né? Para você que tá sofrendo de uma forma geral. Essa palavra para você é uma palavra bíblica, uma palavra de esperança, uma palavra que a nossa oração é que gere fé na sua vida. Essa palavra possa brotar, possa encontrar um terreno fértil que é o seu coração, para que o Espírito Santo possa renovar o ânimo, possa renovar as suas forças. Em João capítulo 16, a partir do versículo 17, nós vamos falar em João capítulo 16, a partir do versículo 17, e diz assim: alguns dos seus discípulos, ou seja, discípulos de Jesus, disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Nos versículos anteriores, do versículo 1 ao versículo 16, Jesus estava explicando que ele iria voltar para o Pai, iria voltar para Deus, ele iria morrer. E ele precisava partir, ele precisava ir, porque o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Conselheiro, precisaria vir. E para o Conselheiro vir, ele precisaria ir. Então os discípulos não entenderam algumas palavras de Jesus. E Jesus, nesses versículos, ele começa a explicar, né, o que os versículos anteriores queriam dizer. E aí Jesus, no versículo 19, percebeu que os discípulos estavam aflitos, né, que desejavam interrogá-lo, questioná-lo a respeito disso. E ele disse assim: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei: um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ora, Jesus estava dizendo que os discípulos iriam chorar. Chorar pelo quê? Chorar pela partida do Mestre. Jesus andou com os discípulos intensamente, os amou intensamente e presencialmente durante 3 anos da vida dele. E de repente o Mestre, Jesus Cristo, seria tirado da presença deles. E eles sentiriam a perda de Jesus. Ora, quantos de nós sofremos perdas? E como nós sofremos por essas perdas? Eu vou só lembrar de quantos já partiram com Cristo, quantos de nós já perdemos pais, perdemos alguns
perderam filhos, alguns perderam parentes próximos, amigos. E como é uma dor terrível. Quando nós perdemos alguém que amamos, parece que o chão ele se abre, né? Se abre para nós assim e nós ficamos perdidos. É uma dor que não dá para expressar, só sabe contar aquele que já viveu. Todos nós sofremos perdas durante a vida. Então Jesus ele sabia que os discípulos iriam perdê-lo. Eles sabiam que os discípulos iriam chorar a sua perda. Eles iriam sentir, iriam ficar perdidos, sem saber para onde ir. Porque é assim que acontece conosco quando nós perdemos aqueles a quem nós amamos. Então Jesus fala, olha, vocês vão, versículo 20, né? Vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, mas o mundo se alegrará. Ora, irmãos e amigos que nos assistem, que nos ouvem, a morte de Jesus trouxe tristeza para os discípulos, mas trouxe ao mesmo tempo alegria para nós, porque nós fomos alcançados pela cruz de Cristo. A morte de Cristo nos trouxe vida, nos trouxe alegria. Olha o cumprimento dessa promessa de Cristo, dessa palavra de Cristo. Versículo 20 ainda, na parte B, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Imagina os discípulos pós-morte de Cristo, né? Pós a partida do nosso mestre, pregando aos gentios, pregando a palavra. Imagina a alegria desses discípulos, as pessoas se convertendo, quando as pessoas iam aceitando a palavra do mestre, aceitando a Jesus Cristo como Salvador, e a igreja de Cristo, que era a igreja primitiva, ia crescendo, irmãos. Que alegria que esses discípulos não sentiam. Mas primeiro veio a dor, primeiro veio a tristeza, primeiro veio a tempestade antes da mudança, antes da paz. Ainda no versículo 21, Jesus continua falando aos discípulos assim: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Ora, que mulher, né, quando uma gravidez é desejada, quando uma gravidez, né, é almejada, que mulher não sente a alegria do nascimento do seu filho, da sua filha? Olha, pode ser que a gravidez tenha sido uma gravidez de risco, a mulher pode ter tido muitas complicações, enjoos, na hora do parto, que é o que o texto diz, né? Quando é o parto natural, a dor que a mulher sente, que é considerada aí pela ciência uma das maiores dores do mundo, e nós homens nunca teremos esse privilégio de sentir, só as mulheres. Louvado seja Deus por isso. E é uma experiência, deve ser uma experiência única. Eu lembro quando a minha esposa ela ficou grávida da nossa filha Antônia. Eu me lembro da minha esposa um pouco enjoada, né, um pouco das complicações da gestação. Mas tudo isso ficou para trás quando a Antônia nasceu. Quando minha esposa viu a Antônia pela primeira vez, e eu também, né, nós vimos a nossa filha nascendo. Irmãos, amigos, que alegria! Foi um dos dias mais felizes da minha vida, e é assim para nós pais. Você que ainda está nos assistindo, não teve a experiência de ter um filho, ver um filho nascendo, um filho amado, um filho que foi planejado, você não tem ideia do que é. Então, mas um dia você vai ter, em nome de Jesus, quando você tiver os seus, né? Para quem não tem. Mas nós pais ficamos muito felizes e nós nos esquecemos de todas as dificuldades da gestação. Então foi assim, né? Jesus, ele veio ao mundo, os discípulos, quando na perda dele, se entristeceram, mas logo depois veio uma alegria tremenda. Versículo 22, assim acontece com vocês. Agora é hora da tristeza para vocês, falando para os discípulos.
Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha que bênção, meus irmãos. Deus está deixando o nome dele, a autoridade do nome dele, para que nós, os seus filhos legítimos, aqueles que são cordeiros com Cristo em salvação, Deus está deixando o seu nome para que nós peçamos no nome dele qualquer coisa. No nome dele qualquer coisa. E Deus fala, peçam, Jesus fala, peçam e receberão. Versículo 24, parte B, para que a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus, aleluia. Nós temos livre acesso ao Pai. Você que é filho ou filha de Deus tem livre acesso ao Pai. Peça, ore, dobre os seus joelhos, se consagre ao Senhor, para que a glória dele seja manifesta na sua vida. Versículo 25, as palavras do Mestre continuam, as palavras de esperança para a nossa vida, em meio às tribulações, versículo diz assim, embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora que eu não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Está chegando a hora, meus irmãos, está chegando a hora, a grande hora de nós encontrarmos diretamente com o nosso Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram, creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Jesus volta para Deus. Então os discípulos, versículo 29, então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. E aí respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. E aí ele estava falando do momento da crucificação, aonde ele estaria sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Jesus nunca nos abandona. Jesus não nos deixa. Mesmo quando você está passando por esse momento de dor, que você está passando por essa enfermidade, que você está passando por esse momento de aflição, que talvez um parente seu, um irmão, um primo, um amigo, um filho, seja quem for, está passando por alguma adversidade, Jesus continua no controle de todas as coisas. Jesus está com você. Todos podem te abandonar. Você pode se sentir sozinho, mas não esqueça que o Pai, que Deus não abandona você, porque Ele não abandonou Jesus. E se Ele não abandonou Jesus no momento mais crucial que Jesus esteve, que foi o momento da cruz, Ele não te abandonará. Ele está com você. Mesmo que ninguém esteja ao seu lado, ou mesmo que você sinta que ninguém está do seu lado, tenha essa certeza, é uma garantia, pode clamar ao Pai, pode orar, que Ele vai te responder. Versículo 33, Jesus disse uma coisa, e olha que versículo fantástico. Eu lhes disse essas coisas. Que coisas, né? Que vai voltar para Deus, né? Que estava no momento, chegando a hora de voltar ao Pai, e era necessário que o Espírito Santo viesse. Então ele fala assim, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
para que em mim vocês tenham tranquilidade, para que em mim vocês não se perturbem. Olha, nós vamos sofrer sim, nós vamos ter dores sim, sabe por quê? Porque neste mundo vocês terão aflições. Irmãos, isso é uma promessa de Jesus. O que Jesus promete? Nesse mundo nós teremos aflições. Contudo, porém, todavia, entretanto, tenham bom ânimo, tenham alegria, pois eu venci o mundo. E se Jesus Cristo venceu o mundo, eu e você também venceremos este mundo para a glorificação de Deus Pai, porque nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus quando você aceita Cristo como seu Salvador, único e pessoal. Quando Jesus está no centro da sua vida, quando você faz a vontade de Deus, você pode ter a certeza que por maiores que sejam as adversidades que você, ou um familiar ou um amigo tem enfrentado, por maiores que sejam tempestades, Jesus Cristo continua no controle de todas as coisas. Jesus Cristo continua no controle da sua vida. Jesus não dorme. Jesus está vivo. Jesus reina para todos sempre, e reina sobre mim, e reina sobre você. Então receba essa palavra de ânimo, essa palavra de esperança. Não desanime, não se aterrorize, tenha temor somente ao Senhor, porque nenhuma dessas circunstâncias que você tem passado, nenhuma dessas adversidades podem te derrotar. Alegre-se no Senhor, regozije no Senhor em meio à dor, em meio à tristeza, porque o Senhor ao seu tempo te exaltará. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pode vir a aflição, pode vir a tristeza, mas você não vai sucumbir. Você vai vencer. Declare vitória em nome de Jesus, porque Jesus Cristo já venceu na cruz do madeiro. Ele já derrotou o inimigo, ele já derrotou a morte. E essa morte, para aquele que tem Jesus Cristo como Salvador, nós nunca conheceremos, nós nunca passaremos. Podemos passar por adversidades aqui, porque Jesus nos prometeu aflições, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela palavra de vitória. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem sido nosso Deus. O Senhor tem sido o nosso escudo. O Senhor tem sido o nosso socorro bem presente na angústia. Neste momento, ó Pai, nós queremos clamar que o Senhor esteja visitando aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão com dores, aqueles que estão, ó Pai, desesperançosos, aqueles que têm sofrido por qualquer que seja a circunstância. Pai, entre com providência, entre com provisão, ó Deus, na vida desses filhos e filhas tuas. Ó Pai, mostre da forma que o Senhor é. Um Deus de misericórdia, um Deus, ó Pai, que entende as aflições, porque o seu Filho mesmo passou por essas aflições aqui na terra. Mostre-se, ó Pai, e vá ao socorro, e vá em socorro daquele que está padecendo, daqueles que estão sofrendo, ó Pai, neste momento, no nome de Jesus. Nós declaramos desde já a vitória sobre qualquer adversidade, porque não há nada que o Senhor não vença, não há nada que o Senhor não seja soberano. O Senhor continua no controle, o Senhor continua, ó Pai, com a tua soberania, não sobre nós, mas sobre todo esse universo. Nós podemos não entender o que acontece conosco, nós podemos não entender o que acontece, ó Pai, de ruim com os nossos entes queridos, com os nossos amigos. Mas nós temos a certeza de uma coisa: se nós não entendemos com a nossa mente racional, talvez não seja para entender, mas sim, ó Pai, nos mostre o para quê. Nos mostre, ó Pai, ou mostre para aqueles que estão sofrendo, o propósito de tudo
isso, a fim de que glorifiquemos o teu nome. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, e nós nunca cansaremos de clamar ao Senhor, o Deus de Israel, o meu Deus, o nosso Deus, aquele que olha por nós, aquele que vigia aqueles que sofrem, vigia aqueles que sofrem dores. Bem-aventurados os que choram, porque um dia serão consolados. Nós almejamos pela tua vinda. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós sabemos que este mundo está terminando. Esse mundo já está se acabando. E com isso, ó Pai, com o cumprimento do Apocalipse, coisas terríveis vão de acontecer, coisas muito difíceis vão de acontecer, mas o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo o nosso Salvador. O Senhor continua sendo o nosso sustentador. Então mostra a tua glória para nós. Mostra a tua presença para nós. Conforte aqueles que precisam ser confortados. Console aqueles que precisam ser consolados. A fim de que a tua glória permaneça inalterada e nós glorifiquemos ao teu nome. É assim que oramos, como igreja, declarando vitória, declarando esperança para todos que nos ouvem e nos assistem. No nome poderoso de Jesus, nome sobre todo nome, eterno. É assim que oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.